1982. Uma garotinha loira de apenas 6 anos olhou diretamente para uma televisão estática e pronunciou uma das frases mais icônicas da história do cinema de terror: "Eles estão aqui". O que ninguém poderia imaginar naquele momento é que essa mesma frase se tornaria um presságio macabro do que estava por vir. Porque nos anos seguintes ao lançamento de Poltergeist, algo começou a acontecer. Algo que desafiava qualquer explicação racional. Membros do elenco começaram a morrer, um após o outro, em circunstâncias que variavam do trágico ao absolutamente inexplicável. Heather O'Rourke, a pequena Carol Ann que roubou o coração de milhões de espectadores, não viveria para ver seu 13º aniversário. Dominique Dunne, que interpretou a irmã mais velha Dana, seria encontrado em estado vegetativo apenas 5 meses após a estreia do filme. Julianne Beck e Will Sampson, que apareceram na sequência, morreriam antes mesmo de Poltergeist 2 chegar aos cinemas. E esses são apenas os casos mais conhecidos. Mas aqui tá o que realmente vai te perturbar. Enquanto você está assistindo esse vídeo, existe uma teoria que nunca foi completamente refutada. Uma teoria que sugere que a maldição de Poltergeist não foi causada por nenhuma entidade sobrenatural fictícia, mas por algo muito mais real. Algo que aconteceu nos bastidores das filmagens. Algo que a produção tentou esconder por décadas. Eu sou o Nome do canal e hoje vou te contar a verdadeira história por trás do filme Poltergeist. Uma história que envolve esqueletos reais, disputas de direção que quase destruíram carreiras, uma família americana que afirmou ter vivido experiências paranormais genuínas e uma sequência de mortes que fez Hollywood questionar se existe um preço a ser pago por brincar com o sobrenatural. Se você é novo por aqui, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga esse clássico do terror. E mais importante, vai te fazer questionar se algumas histórias simplesmente não deveriam ser contadas. Vamos começar! Parte 1 menos a gênese de um pesadelo. Para entender a verdadeira história de Poltergeist, precisamos voltar ao início de tudo. E o início não começa em um set de filmagem em Hollywood. Começa em uma casa suburbana aparentemente comum, em uma cidade aparentemente comum, com uma família que jamais imaginaria que suas experiências se tornariam a base para um dos filmes de terror mais influentes já produzidos. Estamos falando da família Herman de Long Island, Nova York. O ano é 1958. James Harman, sua esposa Lucille e seus 2 filhos adolescentes, Lucille Jr. e James Jr., viviam uma vida absolutamente ordinária, até que em fevereiro daquele ano, algo começou a acontecer em sua casa. Garrafas explodiam sozinhas. Objetos voavam de prateleiras. Móveis se moviam sem explicação. A família estava aterrorizada. E o que aconteceu em seguida capturou a atenção de toda a América. A polícia foi chamada. Investigadores paranormais foram convocados. A mídia cercou a residência. O caso Herman se tornou um dos casos de poltergeist mais bem documentados da história americana. E aqui está o detalhe crucial. Diferente de muitos casos similares, este tinha testemunhas múltiplas. Policiais presenciaram os fenômenos. Jornalistas relataram eventos inexplicáveis. O caso permanece sem explicação científica satisfatória até hoje. Steven Spielberg, que na época era um jovem cineasta fascinado pelo extraordinário, nunca esqueceu essa história. Anos depois, quando ele se tornou um dos diretores mais poderosos de Hollywood, a semente plantada pelo caso Herman finalmente germinaria. Mas a história dos Herman era apenas uma peça do quebra-cabeça. Spielberg também foi profundamente influenciado por outro caso, talvez ainda mais perturbador, o caso da família Lutz do Amityville. Você provavelmente conhece essa história. Uma família se muda para uma casa onde um massacre havia ocorrido, e em menos de um mês foge aterrorizada, alegando atividade demoníaca. Embora o caso Amityville tenha sido amplamente desacreditado como uma fraude, ele provou algo importante para Spielberg: o público americano estava faminto por histórias de terror doméstico. E é aqui que entra o verdadeiro gênio por trás de Poltergeist. Spielberg não queria simplesmente fazer um filme de terror. Ele queria fazer algo revolucionário. Ele queria pegar o subúrbio americano, aquele símbolo máximo de segurança, estabilidade e o sonho americano, e transformá-lo em um pesadelo. Pense nisso por um momento. Nos anos 80, as famílias americanas estavam fugindo para os subúrbios em massa. Casas idênticas, gramados perfeitamente cortados, cercas brancas, vizinhos amigáveis. Era a promessa de uma vida perfeita longe da criminalidade e do caos das grandes cidades. Spielberg percebeu algo brilhante. E se o próprio sonho americano fosse uma armadilha? E se a casa que deveria proteger sua família fosse na verdade a maior ameaça a ela? Poltergeist não seria apenas um filme sobre fantasmas. Seria uma crítica velada à ganância imobiliária, à destruição de terras sagradas em nome do progresso, e à fragilidade da ilusão de segurança que os americanos haviam construído para si mesmos. Spielberg escreveu o roteiro inicial em apenas 3 semanas. Era um trabalho de amor.
Inspirado por suas próprias memórias de infância, ele cresceu em subúrbios, e muitas das cenas do filme refletem suas próprias experiências. A televisão como babá eletrônica, as brigas de irmãos, o cachorro da família, a árvore assustadora do lado de fora da janela. Tudo isso veio diretamente da vida de Spielberg. Mas aqui está onde a história começa a ficar estranha. E quando eu digo estranha, quero dizer genuinamente perturbadora. Spielberg não queria dirigir Poltergeist. Ele estava comprometido com outro projeto, um pequeno filme sobre um alienígena perdido chamado ET. Então ele precisava de um diretor. E a escolha dele surpreendeu a todos. Tobe Hooper. Parte 2 menos o conflito nas sombras. Tobe Hooper. Se você conhece cinema de terror, esse nome deveria fazer seu sangue gelar. Hooper era o homem por trás de O Massacre da Serra Elétrica, um dos filmes mais viscerais e perturbadores já feitos. Era um diretor conhecido por seu estilo brutal, cru e absolutamente impiedoso. Spielberg queria que ele dirigisse um filme sobre uma família suburbana sendo assombrada por fantasmas. Na superfície, a escolha parecia insana. Hooper era o oposto de Spielberg em praticamente todos os aspectos. Spielberg era polido, commercial, family friendly. Hooper era underground, controverso e tinha uma reputação de ser difícil de trabalhar. Mas Spielberg viu algo em Hooper que outros não viram. Ele acreditava que a combinação de sua sensibilidade comercial com a intensidade visceral de Hooper criaria algo único. E criou, mas não da forma que ninguém esperava. O que aconteceu durante as filmagens de Poltergeist se tornou um dos segredos mais controversos de Hollywood. Um segredo que a indústria tentou abafar por décadas, mas que eventualmente veio à tona de uma forma que mancharia reputações e destruiria relacionamentos. A questão era simples. Quem realmente dirigiu Poltergeist? Oficialmente, Tobe Hooper é acreditado como diretor, mas desde o primeiro dia de filmagem, rumores começaram a circular. Membros da equipe relatavam que Spielberg estava constantemente no set, dando instruções aos atores, posicionando câmeras, tomando decisões criativas que deveriam ser responsabilidade do diretor. Hooper, por outro lado, parecia cada vez mais marginalizado. O ator James Caron, que interpretou o vendedor imobiliário no filme, deu uma entrevista anos depois que lançou gasolina nessa fogueira. Ele disse, e eu cito, Steven estava sempre lá, o tempo todo. Era óbvio para todos nós quem estava realmente no comando. Jobette Williams, a atriz que interpretou a mãe de Annie Freeling, foi ainda mais direta em entrevistas posteriores. Ela admitiu que na maioria das cenas era Spielberg quem dava as instruções de atuação. Mas aqui está o que torna essa situação particularmente complicada. Steven Spielberg não poderia oficialmente dirigir Poltergeist. Ele tinha um contrato exclusivo com a Universal para dirigir ET, e as filmagens dos dois projetos se sobrepunham. Se ele fosse creditado como diretor de Poltergeist, estaria violando seu contrato. A MGM, que distribuía Poltergeist, poderia ser processada. Era um desastre legal esperando para acontecer. Então, oficialmente, Hooper era o diretor. Spielberg era apenas o produtor e roteirista, mas todos no set sabiam a verdade. E essa verdade destruiu Tobe Hooper. Após Poltergeist, a carreira de Hooper nunca se recuperou. Ele ficou marcado como o diretor que precisou de Spielberg para segurar sua mão. Seus projetos seguintes fracassaram. Ele passou de ser o homem por trás de um dos filmes de terror mais influentes da história para ser visto como um coadjuvante em sua própria carreira. Em 2017, Tobe Hooper morreu. Alguns diriam que ele nunca superou a humilhação de Poltergeist. Outros argumentam que a maldição do filme alcançou até mesmo aqueles por trás das câmeras. Mas a disputa de direção é apenas o começo dessa história. Porque enquanto Spielberg e Hooper brigavam por controle criativo, algo muito mais sinistro estava acontecendo no set. Algo que só seria revelado anos depois. E isso nos leva ao momento mais perturbador de toda essa saga. Antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, esse é o momento perfeito para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que vem a seguir é o tipo de informação que a maioria das pessoas não conhece. E eu garanto que vai mudar completamente a forma como você vê esse filme. Parte 3, menos os mortos no set. Existe uma cena em Poltergeist que se tornou icônica. É a cena da piscina. Diane Freeling, interpretada por Jobette Williams, cai em uma piscina inundada durante uma tempestade. E enquanto ela luta para sair, algo começa a emergir da água. Esqueletos. Dezenas de esqueletos surgindo da lama, cercando-a, puxando-a para baixo. É uma cena absolutamente aterrorizante. A atuação de Williams é visceral. Seu medo parece genuíno. Seu pânico é palpável. Quando você assiste essa cena, você realmente acredita que ela está aterrorizada. E aqui está o motivo. Ela estava... porque aqueles esqueletos não eram adereços. Eram reais. Isso não é teoria da conspiração. Isso não é lenda urbana.
Isso é fato documentado. A produção de Poltergeist usou esqueletos humanos reais na cena da piscina, e Jobe Williams não foi informada até depois que a cena foi filmada. A razão, dinheiro, esqueletos humanos reais eram mais baratos que réplicas de plástico de qualidade cinematográfica. Isso mesmo. Para economizar alguns milhares de dólares, a produção decidiu usar restos mortais humanos reais, sem o consentimento da atriz que teria que interagir com eles. Quando Williams descobriu a verdade, ela ficou horrorizada. Em entrevistas posteriores, ela descreveu a experiência como traumatizante. Ela disse que, se soubesse, jamais teria concordado em filmar a cena. Ela passou semanas tendo pesadelos após a descoberta. Mas a história fica ainda pior. Craig Riordan, o artista de efeitos especiais que trabalhou no filme, confirmou o uso de esqueletos reais em múltiplas entrevistas. Ele explicou que era uma prática relativamente comum em Hollywood na época. Esqueletos reais eram obtidos de fornecedores médicos e usados em produções cinematográficas regularmente. Pense nisso por um momento. Em algum lugar, famílias doaram os corpos de seus entes queridos para fins médicos e científicos. E esses corpos acabaram sendo usados em um filme de terror de Hollywood sem permissão, sem conhecimento, sem respeito. E aqui é onde muitos acreditam que a maldição de Poltergeist realmente começou. Nas tradições de praticamente todas as culturas do mundo, desrespeitar os mortos tem consequências. Os antigos egípcios acreditavam que profanar túmulos traria maldições terríveis. Os nativos americanos ensinavam que perturbar locais de descanso dos ancestrais convidava espíritos vingativos. Praticamente todas as religiões do mundo têm algum tipo de advertência sobre tratar os mortos com desrespeito. E a produção de Poltergeist não apenas usou restos humanos reais, eles os jogaram na lama. Eles os submergiram em água suja. Eles os usaram para assustar e entreter. Se existe algo como karma, se existe algo como justiça cósmica, então o que aconteceu a seguir começa a fazer um sentido perturbador. Porque as mortes começaram quase imediatamente. Parte 4, menos a primeira vítima, Dominique Dunn, tinha apenas 22 anos quando foi escalada para interpretar Dana Freeling, a filha mais velha da família protagonista. Ela era jovem, talentosa e tinha um futuro brilhante pela frente. Poltergeist seria seu grande breakthrough, a role que a lançaria para o estrelato. O filme estreou em junho de 1982 e foi um sucesso massivo. Arrecadou mais de 120 milhões de dólares na bilheteria mundial, um número astronômico para a época. Dominique estava no caminho certo. Ela tinha conseguido. O sonho de Hollywood estava se tornando realidade. 5 meses depois, ela estava morta. Em 30 de outubro de 1982, apenas dias antes do Halloween, o ex-namorado de Dominique, um chefe chamado John Thomas Swine, apareceu na casa dela em West Hollywood. O relacionamento havia terminado semanas antes, mas Sweeney não aceitava o fim. Naquela noite, na frente da casa onde Dominique morava, ele a estrangulou até ela entrar em coma. Dominique foi levada às pressas para o hospital Cedar Sinai. Ela foi colocada em suporte vital, mas nunca recuperou a consciência. 5 dias depois, em 4 de novembro de 1982, sua família tomou a decisão agonizante de desligar os aparelhos. Dominique Dunn tinha 22 anos. O julgamento de John Sweeney se tornou um escândalo nacional. Ele foi condenado por homicídio voluntário, uma acusação muito menor do que assassinato. Recebeu uma sentença de 6 anos e meio. Com créditos por bom comportamento, ele saiu da prisão após cumprir menos de 4 anos. A família de Dominique ficou devastada. Seu pai, Dominique Dunn, que era um produtor de Hollywood, canalizou sua dor em uma nova carreira como jornalista de crimes. Ele passou o resto de sua vida cobrindo julgamentos de alto perfil, sempre lembrando o mundo de que sua filha havia sido tirada dele muito cedo. Mas para Hollywood, a morte de Dominique foi apenas uma tragédia isolada, um crime de violência doméstica horrível, mas não relacionado ao filme. Não tinha nada a ver com Poltergeist. Era apenas uma coincidência terrível, até que a segunda morte aconteceu e a terceira e a quarta. E então, a morte que finalmente convenceu até os mais céticos de que algo estava muito errado. Parte 5 menos. A maldição Sergipe aprofunda Poltergeist. 2 The Other Side foi lançado em 1986. Era uma sequência inevitável, dado o sucesso massivo do original. A maioria do elenco principal retornou, incluindo a pequena Heather O'Rourke, que agora tinha 10 anos e havia se tornado uma das jovens atrizes mais reconhecíveis de Hollywood. Mas a sequência trouxe novos rostos, e 2 desses rostos pertenciam a homens que jamais viveriam para ver o filme nos cinemas. Julian Beck foi escalado para interpretar o vilão Kane, um reverendo demoníaco cujo objetivo era roubar a alma de Carol Ann. Beck era um ator veterano do teatro, conhecido por seu trabalho avant-garde. Ele também estava morrendo. Quando Beck aceitou o papel,
Ele já havia sido diagnosticado com câncer de estômago. Ele sabia que provavelmente não sobreviveria, mas ele filmou suas cenas de qualquer maneira, determinado a deixar uma última marca no mundo. A performance dele é genuinamente perturbadora, talvez porque havia uma autenticidade sombria por trás de cada palavra que ele dizia. Julian Beck morreu em setembro de 1985, antes de Poltergeist 2 ser lançado. Ele tinha 60 anos. Agora você poderia argumentar que a morte de Beck não tinha nada a ver com o filme. Ele já estava doente antes de aceitar o papel. Era uma coincidência triste, não uma maldição. Mas então temos Wal Sampson. Wal Sampson interpretou Taylor, um xamã nativo americano que ajuda a família Freeling a combater as forças sobrenaturais. Sampson era mais conhecido por seu papel icônico no filme Um Estranho no Ninho, pelo qual ele recebeu aclamação crítica. Ele era um homem saudável, aparentemente sem problemas médicos sérios. Após as filmagens de Poltergeist 2, Sampson começou a se sentir mal. Ele desenvolveu problemas respiratórios e cardíacos. Em junho de 1987, ele recebeu um transplante de coração e pulmão. A operação parecia ter sido um sucesso. Menos de um mês depois, ele estava morto. Complicações pós-operatórias. Ele tinha 53 anos. 2 mortes na sequência, somando a morte de Dominic Dunn no original. 3 pessoas conectadas aos filmes Poltergeist, mortas em circunstâncias variadas, todas antes dos 60 anos. Hollywood começou a murmurar sobre uma maldição, mas os murmúrios se tornariam gritos quando a próxima tragédia atingiu. E essa seria a pior de todas. Se você está acompanhando esse vídeo até aqui, eu preciso que você entenda algo. O que eu vou contar agora é sem dúvida a parte mais difícil dessa história. É a parte que transforma Poltergeist de um filme de terror em uma verdadeira tragédia. Deixa o like no vídeo se você está acompanhando. E se prepare. Parte 6. Carol Ann Heather O'Rourke era especial. Todo mundo que trabalhou com ela dizia isso. Ela tinha uma presença, uma luz, algo indefinível que a tornava magnética na tela. Com apenas 6 anos no primeiro Poltergeist, ela conseguiu criar uma performance que definiria o cinema de terror para uma geração inteira. Eles estão aqui, trouxe palavras ditas por uma criança, e elas se tornaram imortais. Heather cresceu sob os holofotes. Ela apareceu em programas de televisão, fez comerciais, continuou fazendo filmes, e sempre, ela era lembrada como Carol Ann, a garotinha que podia ver os mortos. Em 1988, ela estava filmando Poltergeist 3, tinha 12 anos, e estava animada para retornar ao papel que a havia tornado famosa. As filmagens estavam quase completas. O filme estava prestes a ser lançado. Então, em 1º de fevereiro de 1988, Heather acordou se sentindo mal. No início, seus pais pensaram que era apenas uma gripe. Ela tinha sintomas comuns: fadiga, desconforto estomacal, dificuldade para comer. Eles a levaram ao médico, que diagnosticou uma infecção intestinal e a mandou para casa com antibióticos. Mas Heather não melhorou. No dia seguinte, ela acordou ainda pior. Ela estava pálida, fraca, incapaz de ficar de pé. Seus pais a levaram às pressas para o hospital mais próximo. No caminho, no carro, o coração de Heather O'Rourke parou. Os paramédicos conseguiram reanimá-la. Ela foi levada às pressas para o Hospital Infantil de San Diego. Os médicos trabalharam freneticamente, tentando descobrir o que estava errado. Eles descobriram uma obstrução intestinal severa, causada por uma condição chamada estenose congênita do intestino. Era uma condição que ela havia tido desde o nascimento, mas que nunca havia sido diagnosticada. A condição havia causado um acúmulo de toxinas em seu sistema. Isso levou a um choque séptico. E durante a cirurgia de emergência para tentar salvar sua vida, Heather O'Rourke morreu na mesa de operação. Ela tinha 12 anos. A notícia da morte de Heather abalou Hollywood, abalou o mundo. Aquela garotinha com os olhos brilhantes e a voz doce, que havia tocado milhões de corações, estava morta, e ela havia morrido de forma tão súbita, tão inesperada, que parecia impossível. Poltergeist 3 foi lançado 4 meses depois, em junho de 1988. O filme termina com Carol Ann dizendo: "Eu te amo." Foram as últimas palavras que Heather O'Rourke pronunciou em um filme. A morte de Heather solidificou a lenda da maldição de Poltergeist de uma forma que nenhuma outra morte poderia ter feito. Porque diferente das outras vítimas que eram adultos, Heather era uma criança. Ela era a alma da franquia. Ela era Carol Ann. E se o filme era sobre uma menina sendo levada por forças sobrenaturais, então a realidade havia se tornado horrivelmente, tragicamente, profeticamente espelhada na ficção. Parte 7 menos a busca por respostas após a morte de Heather. A questão da maldição de Poltergeist deixou de ser um assunto de tabloides e se tornou um tópico de discussão séria. Jornalistas investigaram,
Pesquisadores paranormais ofereceram teorias. Até cientistas entraram no debate. A primeira pergunta era óbvia. Quantas mortes são necessárias para constituir uma maldição? Se olharmos apenas para os números, a situação é impressionante. 4 atores que apareceram nos filmes Poltergeist morreram durante ou logo após a produção. Todos morreram relativamente jovens. Todos morreram em circunstâncias que variavam do violento ao inexplicável. Mas aqui está o contra-argumento que os céticos apresentaram. Produções de Hollywood envolvem centenas de pessoas. Estatisticamente, algumas dessas pessoas vão morrer nos anos seguintes a qualquer filme. É simplesmente matemática. Além disso, as mortes tinham explicações racionais. Dominique Dunn foi vítima de violência doméstica. Um problema terrível, mas terrivelmente comum. Julian Beck já estava doente antes de aceitar o papel. Wal Sampson teve complicações de uma cirurgia arriscada. E Heather O'Rourke tinha uma condição médica não diagnosticada. Não havia nada sobrenatural em nenhuma dessas mortes. Eram tragédias humanas, não maldições divinas. Mas então os defensores da teoria da maldição apresentaram seu contra-argumento. E esse é o ponto que realmente faz você parar para pensar. Ou exoesqueletos. Lembra dos esqueletos reais usados na cena da piscina? Os defensores da maldição argumentam que esse foi o ponto de origem de tudo, ao usar restos humanos reais, desrespeitando os mortos para entretenimento comercial. A produção de Poltergeist trouxe algo para o set que nunca foi embora. Em muitas tradições espirituais, objetos que pertenceram aos mortos carregam energia. Essa energia pode ser positiva ou negativa, dependendo de como os objetos são tratados. Ao jogar esqueletos humanos na lama, ao submergi-los em água suja, ao exalá-los para criar medo, a produção pode ter criado uma forma de profanação que exigiu pagamento. Mas há outro elemento que muitos esquecem de mencionar. Um elemento que conecta diretamente o filme, a Terra e a história. A casa dos Freeling em Poltergeist foi construída sobre um antigo cemitério. Esse é o ponto central do enredo do filme. Os construtores do condomínio sabiam que a Terra era um cemitério, mas decidiram apenas mover as lápides ou os corpos para economizar dinheiro. Os mortos, perturbados e desrespeitados, retornaram para aterrorizar os vivos. E aqui está a ironia cruel. A produção de Poltergeist essencialmente fez a mesma coisa que os vilões do filme. Eles usaram restos humanos reais para seus próprios propósitos, sem respeito ou consideração pelos mortos. Eles se tornaram os construtores gananciosos de sua própria história. Se você acredita em karma, se você acredita que ações têm consequências, então a maldição de Poltergeist faz todo o sentido. Se você não acredita em nada disso, então as mortes são coincidências trágicas e nada mais. Mas existe uma terceira possibilidade. Uma que poucos consideram. Parte 8 menos a outra história. E se a maldição de Poltergeist não fosse sobre esqueletos, ou fantasmas, ou forças sobrenaturais? E se fosse sobre Hollywood? Porque quando você realmente examina as circunstâncias das mortes, um padrão diferente emerge, um padrão que não é sobrenatural, mas é igualmente perturbador. Dominique Dunn morreu por causa de violência doméstica. Ela estava em um relacionamento abusivo que a indústria cinematográfica ignorou. Ela era jovem, vulnerável e trabalhando em uma indústria que frequentemente explorava jovens mulheres vulneráveis. Seu assassino recebeu uma sentença ridiculamente leve porque o sistema judicial estava mais interessado em proteger a reputação de Hollywood do que em fazer justiça. Julian Beck morreu de câncer, mas continuou trabalhando enquanto estava doente, porque precisava do dinheiro. Ele era um ator de teatro que nunca havia alcançado a segurança financeira. Hollywood o usou até o fim, extraindo cada última gota de performance enquanto ele definhava.
Sampson era um ator nativo americano em uma indústria que raramente oferecia papéis significativos para pessoas de sua origem. Ele foi escalado para interpretar um estereótipo, o xamã místico, porque era o único tipo de papel que Hollywood acreditava que nativos americanos podiam fazer. A pressão de trabalhar em uma indústria que o via como um Tolkien, não como um artista, pode ter contribuído para seus problemas de saúde. E Heather O'Rourke era uma criança trabalhando em uma indústria que tem um histórico documentado de explorar crianças. Ela estava sob contratos que exigiam horários extenuantes. Ela estava sob pressão constante para performar. Ela estava crescendo sob holofotes que nunca deveriam ter sido apontados para alguém tão jovem. A verdadeira maldição de Poltergeist pode não ter sido sobrenatural. Pode ter sido simplesmente Hollywood, uma indústria que consome pessoas, uma indústria que mastiga jovens talentos e os cospe quando não são mais úteis. Uma indústria que prioriza lucro sobre humanidade, entretenimento sobre ética. Os esqueletos reais, na cena da piscina, são a metáfora perfeita para isso. Hollywood literalmente usa pessoas mortas para fazer dinheiro. E mesmo quando essas pessoas estão vivas, elas frequentemente são tratadas como commodities, não como seres humanos. Então talvez a maldição de Poltergeist seja real, mas talvez não seja uma maldição de fantasmas. Talvez seja a maldição de uma indústria que perdeu sua alma há muito tempo. Parte 9 menos o legado hoje. Mais de 40 anos após o lançamento do original, Poltergeist permanece um dos filmes de terror mais influentes já feitos. Sua estética, seus sustos, suas cenas icônicas foram copiadas e homenageadas incontáveis vezes. Cada filme de terror que usa uma casa suburbana como cenário deve algo a Poltergeist. Cada filme que apresenta uma criança em perigo sobrenatural está seguindo o caminho que Heather O'Rourke pavimentou. Em 2015, Hollywood lançou um remake. Era inevitável. A indústria adora reciclar propriedades conhecidas. E Poltergeist era uma propriedade muito valiosa para ser deixada em paz. O remake foi um fracasso crítico e comercial. Os críticos o chamaram de desnecessário, sem alma, uma cópia pálida do original. Mas algo interessante aconteceu durante a produção do remake. A equipe tomou precauções específicas para evitar a maldição. Eles não usaram nenhum material, eles realizaram cerimônias de bênção no set. Eles trataram a produção com um respeito que o original nunca havia recebido. E ninguém morreu. Coincidência? Provavelmente. Mas é uma coincidência interessante. O que nos leva à questão final. O que realmente aconteceu com Poltergeist? A resposta honesta é que ninguém sabe com certeza. Pode ter sido uma maldição sobrenatural. Pode ter sido karma por desrespeitar os mortos. Pode ter sido simplesmente uma série de tragédias não relacionadas que por acaso afetaram pessoas conectadas ao mesmo projeto. Ou pode ter sido algo mais prosaico e mais perturbador. O custo humano de uma indústria que se importa mais com entretenimento do que com as pessoas que o criam. JoBeth Williams, a atriz que foi forçada a nadar com esqueletos reais, ainda está viva. Craig T. Nelson, que interpretou o pai Steve Freeling, ainda está vivo. Zelda Rubinstein, a icônica médium Tangina. Barrons viveu até 2010, o diretor Tobe Hooper viveu até 2017. A maldição, se existiu, não pegou todos, ela foi seletiva, ela escolheu suas vítimas. E isso, de alguma forma, a torna ainda mais aterrorizante. Porque se foi aleatória, não há lição a aprender. Não há moral na história, é apenas caos e tragédia como tantas outras coisas na vida. Mas se foi seletiva, então havia um critério, havia uma lógica. Havia algo decidindo quem viveria e quem morreria. E essa é uma possibilidade que ninguém quer considerar muito profundamente. Parte 10 menos, eles ainda estão aqui. Duke Smith contar algo que poucas pessoas sabem. A casa usada nas filmagens externas de Poltergeist ainda existe. Ela fica em Simi Valley, Califórnia. É uma casa comum em uma rua comum, indistinguível de milhares de outras casas suburbanas americanas. Ao longo dos anos, várias famílias viveram lá, e algumas delas relataram experiências estranhas.
Luzes que acendiam sozinhas. Barulhos inexplicáveis. A sensação de estar sendo observado. Agora, antes que você pense que estou afirmando que a casa é assombrada, deixe-me ser claro. Não há evidência concreta de atividade paranormal. As histórias podem ser resultado de sugestão. Quando você vive em uma casa famosa por um filme de terror, é natural que sua mente comece a pregar peças em você. Mas há algo poético na ideia de que a casa de Poltergeist ainda ecoa com os fantasmas do passado. Não fantasmas literais, mas os fantasmas de memórias. Os fantasmas de tragédias. Os fantasmas de uma produção que, intencionalmente ou não, deixou sua marca no mundo de formas que ninguém poderia ter previsto. Heather O'Rourke está enterrada no Westwood Village Memorial Park Cemetery em Los Angeles. Sua lápide é simples, diz apenas seu nome e suas datas. E as palavras, ela trouxe amor e alegria para todos. Dominique Dunn está enterrada no mesmo cemitério. A poucos metros de Heather, as duas mulheres que deram vida à família Freeling, unidas na morte como foram na ficção, visitantes frequentemente deixam flores em seus túmulos. Pessoas que nunca as conheceram, mas que foram tocadas por suas performances, fazem peregrinações para prestar seus respeitos. É um lembrete de que, mesmo décadas depois, mesmo após todas as tragédias, o impacto de Poltergeist permanece, e talvez seja isso que realmente devemos levar desta história. Não há maldição ou as mortes, não há controvérsia, mas o fato de que um filme pode tocar tão profundamente as pessoas que elas ainda se lembram, ainda se importam, ainda fazem perguntas mais de 40 anos depois. Conclusão. O círculo Sergipe fecha então. Qual é a verdadeira história por trás de Poltergeist? É a história de um filme que capturou o medo de uma geração. O medo de que nossas casas, nossos lares, os lugares onde nos sentimos mais seguros, possam se tornar nossos piores pesadelos. É a história de um conflito criativo entre dois diretores com visões diferentes. Um conflito que destruiu uma carreira e lançou dúvidas sobre a autoria de uma obra-prima. É a história de uma decisão moralmente questionável, usar restos humanos reais para economizar dinheiro, que pode ou não ter desencadeado uma série de tragédias inexplicáveis. É a história de uma indústria que frequentemente trata as pessoas como recursos descartáveis e das consequências dessa desumanização. E é a história de uma garotinha loira que por um breve momento iluminou as telas de cinema ao redor do mundo e que foi tirada do mundo cedo demais. Eles estão aqui. Essas 3 palavras ecoam através das décadas. Elas são um lembrete de que algumas histórias nunca terminam realmente. Elas persistem. Elas assombram, elas exigem ser contadas e recontadas. E talvez seja isso que os mortos realmente querem. Não vingança, não destruição, apenas para serem lembrados. Heather O'Rourke, Dominique Dunn, Julian Beck, Will Sampson, eles estão todos aqui de certa forma, preservados em celuloide, imortalizados em performances que continuam a aterrorizar e encantar novas gerações. A maldição de Poltergeist pode ser real, pode ser uma lenda. Pode ser algo entre os dois, mas uma coisa é certa. Enquanto houver pessoas assistindo ao filme, enquanto houver pessoas fazendo as perguntas que eu fiz hoje, os espíritos de Poltergeist nunca descansarão verdadeiramente. E talvez, só talvez, seja assim que deve ser. Se você chegou até aqui, você é parte de um grupo seleto. Pessoas que não têm medo de confrontar as perguntas difíceis. Pessoas que querem saber a verdade, mesmo quando a verdade é perturbadora. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu prometo que essa não é a última história perturbadora que vou contar. Nos comentários, me diz. Você acredita na maldição de Poltergeist? Ou você acha que é tudo coincidência? Eu quero muito saber o que você pensa. E na próxima vez que você assistir Poltergeist, presta atenção na cena da piscina. Olha para aqueles esqueletos. E lembra que eles foram pessoas reais, com vidas reais, com famílias que os amavam. E então me diz se você ainda consegue assistir o filme da mesma forma. Eu sou o nome do canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Se é que você tem coragem de voltar.